Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos continuar respondendo exercícios sobre o modelo padrão, né, e partículas elementares, certo? Assunto importantíssimo aí para o terceiro ano do ensino médio, tá ok? Então faz parte da grade curricular do terceiro ano do ensino médio, tá ok? Certo? Nós já vimos a aula, certo? A aula já foi reproduzida, tá certo? Falamos do que é o modelo padrão, de como é que ele está organizado, como é que ele está separado. Também nós já falamos sobre as partículas elementares, tá ok? O que são essas partículas elementares, certo? Então, se você perdeu a aula, ou se você precisa revisar, você vai encontrar lá na plataforma Gonçalves Dias, certo? Então, acesse a plataforma, tá ok? Assista às aulas, lá você vai encontrar todo o material para que você aprenda sobre esse conteúdo, que é importante, certo? Isso vai aparecer nos vestibulares. Então tem que estar preparado para isso, tá ok? Então, hoje é a segunda parte sobre os exercícios, né? Sobre essas partículas elementares e esse modelo padrão. Então fica ligadinho aí, vamos para a primeira questão. Então a primeira questão diz o seguinte, é uma questão ali da Unesp. Em 1990, transcorreu o cinquentenário da descoberta, né, dos chuveiros penetrantes nos raios cósmicos. Uma contribuição da física brasileira que alcançou repercussão internacional. Certo? Vamos ver aí, ó. Faz 50 anos que pesquisadores brasileiros, né, fizeram essa descoberta e isso foi importantíssimo para o estudo dessas partículas elementares. Tá, ok? Então diz o seguinte, ó, no estudo dos raios cósmicos são observadas partículas chamadas pions. Considere um pion com carga elétrica mais E, se desintegrando, né? Isto é, se dividindo, né? Vai se dividir, em duas outras partículas, um muon com carga mais E e um neutrino. De acordo com o princípio da conservação de carga, o neutrino deverá ter carga elétrica mais E, menos E, mais 2E, menos 2E ou nula. Então vamos lá. Então é o seguinte, um pion tem carga mais E, tá ok? Mais E. E ele vai se desintegrar. Ele vai ser formado aqui, a partir dele, um muon e um neutrino. Então são as partículas aí resultantes dessa desintegração. Olha só como é fácil trabalhar com partículas elementares, tá ok? Mas é bem simples. O muon, ele diz que tem carga mais E, né? Mais E, ok? E ele quer saber qual é a carga do neutrino, que a gente não sabe, tá ok? Olha como é uma continha simples. Olha só como é uma continha simples. Qual a carga do pion? Mais E. Carga do pion é mais E. Vai se dividir em que? Isso é igual ao quê? A carga do muon, que também é mais E, mais, vamos colocar a carga do neutrino de X. Então vai ser mais X. Ó. Então quando eu somar a carga do neutrino com a carga do muon, isso vai ter que ser igual à carga do pion. Tá ok? Então é o seguinte, mais E vai ser igual a mais E, mais quanto? Ok? É isso mesmo. Se você disse que essa carga do neutrino é igual a zero, você acertou. Esse x ele só pode ser igual a zero. Porque quando somar mais E com mais E, mais zero, né? Mais E e mais zero vai ser igual a
mais E, né? Ok? Certinho? Então, a carga do neutrino é zero, né? A carga do neutrino é nula. Resposta lá na letra E. Olha só. Ok? Então, a carga do neutrino é nula, é zero. Tá ok? Então, pelo princípio da conservação das cargas, a carga final, né? A carga final tem que ser igual à carga inicial. Né? Então, a soma das cargas que contribui à carga final tem que ser igual à carga inicial. Como a carga inicial é zero, desculpa, então eu vou somar as cargas que vêm do resultado, tem que ser igual a E. Então, para ser igual a E, mais E eu vou ter que somar com zero. Mais E mais zero é igual a mais E. Então, por isso que a carga do neutrino, que é o que eu queria, ela é nula. Tá certo? Justamente por conta dessa conservação. Toda vez que se falar de conservação, gente, preste bem atenção. Toda vez que se falar de conservação, é porque eu tenho uma situação inicial e essa situação inicial tem que ser igual a uma situação final. Ok? Conservação de energia, por exemplo, sistema conservativo, né, de energia. A energia inicial tem que ser igual à energia final. Certo? Nada se perde aí. A gente não tem dissipação de energia. Certo? Conservação de forças, por exemplo. A força final tem que ser igual à força inicial. Né? Ou o somatório das forças finais tem que ser igual ao somatório das forças iniciais. Certo? No caso, a conservação de carga, que é o caso da nossa questão. Né? Ou seja, a carga final, a carga total final, tem que ser igual à carga total inicial. Tá certo? Então, para que isso aconteça na nossa questão, certo? A carga do neutrino, que é o valor de x aqui, tem que ser igual a zero. Ok? Então, resposta letra E, que é zero, é nula. Então, vamos para a questão 2. Também questão da Unesp. Ok? Então, a questão 2 diz o seguinte. De acordo com o modelo atômico atual, né, que é o modelo padrão, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares. Ok? O que são partículas elementares? O que vem a ser partículas elementares? Certo? Partículas elementares são aquelas partículas mais simples, ok? Em que a mistura dessas partículas elementares irão formar outras partículas, ok? Por exemplo, o elétron é uma partícula elementar. O próton e o nêutron não, porque o próton e o nêutron, certo? Tem partículas menores que quando são misturadas ali, não é? Elas acabam formando essas partículas que são um pouquinho mais complexas, certo? Então as partículas elementares é o mais simples das partículas que nós vamos encontrar, tá ok? E essas simplicidades ali, o emaranhado delas, né? O conjunto delas irão formar partículas mais complexas, tá ok? E a complexidade das partículas vai aumentando de acordo com essa mistura, certo? No dia da aula sobre isso aqui, eu até falei das células, né? Trouxe para a biologia, das células, tá ok? Então nós temos um corpo humano, que é a estrutura aí mais complexa que nós temos, tá certo? Que é o conjunto todo do nosso corpo humano, certo? Mas nós temos coisas menores que vão formando esse corpo humano. Nós chegamos na célula, por exemplo. Acreditava-se que a célula era a parte mais simples, né, de um tecido. Mas não, dentro da célula nós ainda temos partículas menores, né, que vão formar essa célula. Okay? Então nós chegamos no mais simples, que são essas partículas menores. Okay? Bom, então eles seriam formados, né, voltando para a questão, de três partículas ainda menores, né, que são os quarks. Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, certo? Mas só dois tipos formam os prótons e os nêutrons, certo? Que é o quark up, representado pela letra U, certo? De carga elétrica positiva, igual a 2/3, certo? Isso, 2/3 do valor do elétron,
né, da carga do elétron, e o quark down, de carga elétrica negativa, igual a 1/3 do valor do quark, né, do valor do elétron, desculpa. A partir dessa informação, a assinale alternativa aqui apresenta corretamente a composição do próton e do nêutron, certo? Então nós temos ali as alternativas. Então é o seguinte, vamos colocar aqui as informações. O próton, certo? O próton, ele é formado pelo conjunto de partículas elementares aí, né, que são 3. Certo? O nêutron também. Certo? O nêutron também. Certinho? Que partículas são essas? Né? Que quarks são essas? É o quark up, certo? Que nós vamos representar pela letra U. Pela letra U. E ele diz que o up tem carga positiva mais 2/3 da carga do elétron. Ok? E o down, representado pela letra D, é negativa e é igual a 1/3. Ok? E é igual a 1/3. Então, ele quer saber qual é a configuração que nós vamos encontrar ali, para poder dar a carga do próton e a do nêutron. Olha só como é simples. A carga do próton, gente, é mais 1. E a carga do nêutron é 0. Ok? Carga do próton, mais 1. E a carga do nêutron é 0. Ok? 0 porque o nêutron é uma partícula descarregada, né? Então, como é que a gente conta? Nós vamos ver ali as alternativas e nós vamos fazer as continhas de fato para poder saber qual é o valor, né, do próton, que vai dar mais 1, e do nêutron, que vai dar 0. Tá certo? Então, é o seguinte, lá na letra A, por exemplo, lá na letra A, ele diz que o próton, vou representar pela letra P maiúscula, o próton ele é composto por 3 partículas down. Então, ele diz que o próton, ó, é D e D. Vamos ver se no momento que a gente juntar as 3 partículas down, se nós vamos encontrar aí o nosso valor para o próton igual a mais 1. Tá ok? Então é o seguinte, ó, nós vamos somar, olha aqui, ó, nós vamos somar as partículas down. Então vai ser, ó, menos 1/3, menos 1/3 e menos 1/3. Não é isso? O down é menos 1/3? Então é o seguinte, ó, quando eu fizer essa soma, isso aqui vai ser igual a quanto? Posso conservar né, o primeiro, que é menos 1/3, e multiplicar por 3. É isso? Então dá 3 vezes menos 1/3, né? Isso vai ser igual a quanto? A menos 1. Correto? Posso cancelar aqui, ó. Isso vai ser igual a menos 1. A carga do próton não é menos 1, a carga do próton é mais 1. Então já não pode ser aí a letra A. Okay? Não vou nem perder tempo fazendo o neutro, porque já está descartado. Ok? Vou apagar para a gente fazer a letra B. Né? Então a letra B vai ser o seguinte. Na letra B ele diz que o próton é down, down e up. Tá ok? Então vai ser o seguinte. Ó. Partícula down, menos 1/3, menos 1/3 e up é mais 2/3. Mais 2/3. Tá ok? Então nós podemos fazer o seguinte. Ó. A gente conserva aqui o denominador. Tá ok? E vamos somar os numeradores. Então, dá menos 1, mais 2. Certo? Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Com mais 2 vai dar 0. 0 sobre 3, que é 0. Bom,
A carga do próton é mais 1. E a nossa resposta nesta configuração deu o quê? 0. Então não pode ser a letra B. Ok? Porque ele tem que dar mais 1. Lembre-se. Então vamos para a letra C. Na letra C, nós temos o seguinte. O próton, de acordo com a configuração que ele está dando, é down, up e up. Ok? Down, up e up. A partícula down é menos 1/3 e duas partículas up, 2 quarks up. Então vai ficar mais 2/3 e mais 2/3. Tá ok? Então isso vai ser igual ao quê? Vamos lá. Conserva o 3 embaixo, conserva o denominador e soma os numeradores. Menos 1 mais 2 mais 2. Que é simples. 2 mais 2, 4. 4 menos 1 dá 3. Então vai ficar o quê? 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Positivo, mais 1. Então nós encontramos o valor mais 1 para próton. Agora nós temos que encontrar o zero para o neutro. Tá certo? Encontrar o zero para o neutro. Então, como o próton a gente já conseguiu encontrar, então vamos ver se na letra C o neutro vai dar 0, Então, para o neutro, vou representar aqui pelo N maiúsculo, é dado, segundo a questão, segundo a alternativa, up, down e down. Então, essa é a configuração dos nossos quarks. Então, é o seguinte, qual é o up? Up é mais 2/3. Então, aqui vai ser mais 2 sobre 3, certo? E duas down. Então, menos 1/3 e menos 1/3. Certo? Então, nós podemos, conserva o denominador e soma os numeradores. Então, vai ficar mais 2, menos 1 e menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Com mais 2 vai ser igual a 0. Então, 0 sobre 3 é 0. Opa! O neutro tem carga igual a 0. E nós encontramos o valor 0. Certo? Próton mais 1, neutro 0. Próton mais 1 e neutro 0. Ou seja, a resposta é a letra C. Tá ok? Viram como é bem simples trabalhar com essas partículas elementares? Nós vamos só somar esses quarks e saber qual é o valor da carga que vai dar. Tá ok? Lembre-se que lá na aula, tá certo? No caso do próton e do nêutron, certo? Essas partículas elementares, a presença desses quarks, certo? E de outras partículas como o gluon, okay? São responsáveis por manter o núcleo atômico ali coeso, certo? Uma vez que as forças eletromagnéticas que atuam no núcleo atômico, elas são muito intensas. Então nós precisaria de uma força que equilibrasse com a força eletromagnética, que fosse maior do que a força eletromagnética, ok? Que é justamente essa força, que dá a interação dessas partículas. Certo? Isso é assunto para aulas no futuro, ok? Para uma aula no futuro. Então vamos para a questão 3. Certo? A questão 3 diz o seguinte: no modelo atômico atual, o nêutron tem a composição up, down e down, no qual U representa o quark up e D representa o quark down. O quark up tem carga elétrica positiva igual a mais 2 sobre 3. Do valor da carga do elétron. Isso em módulo, logicamente. A alternativa que representa corretamente a carga elétrica do quark down é, ok? Letra A, carga positiva igual a 1/3 da carga do elétron. Letra B, carga positiva igual a 2/3. Letra C, carga negativa igual a 1/3 da carga do elétron.
Letra D, carga negativa igual a 2/3 a carga do elétron. E letra E, carga nula. Certo? Bom, na questão 2 nós já falamos, né? O quark, no caso, é o quark Down, né? Ele tem carga negativa igual a 1/3. Então, nós encontramos a resposta lá na letra C. Tá ok? Bom, então, essa questão, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.